Pessoal, mais um exercício de estruturas algébricas a partir de teoria de grupos. É um exercício do livro de Álgebra Moderna, do IES, da 4ª edição, exercício 3, da página 156. Mostrar que o conjunto dos reais, munido dessa operação delta, que leva dois elementos quaisquer reais, na soma usual desses dois elementos, menos 3, é um grupo comutativo. Primeiramente, a gente observa que o conjunto, que é o dos reais, é claramente não vazio. Independente da operação, o conjunto é o conjunto dos reais e, portanto, é não vazio. Para verificar o fechamento, basta considerarmos dois elementos genéricos desse conjunto, que é o dos reais, e observar o seguinte: tanto esses dois elementos, x e y, quanto o número 3, são números reais, e como nada foi falado sobre as duas operações, a de adição e subtração, significa que elas são as usuais. Então, ao se operar x com y, e como resultado é x mais y menos 3, as operações usuais, e todos os três elementos são reais, nós garantimos que essa soma ainda é um número real. Portanto, vale o fechamento para essa operação no conjunto dos reais. Para verificarmos a associatividade, consideramos três números reais genéricos e fazemos essa verificação. X operado com y, o resultado disso operado com z. O x operado com y, da forma como a função foi definida, é a soma usual dos dois elementos, menos 3, e aqui operado com z. Já vimos que x mais y menos 3, pela propriedade do fechamento, ainda é um número real. Então isso aqui não passa de um número real operado com outro número real. Como a operação foi definida, nós sabemos que esse resultado vai ser a soma usual do primeiro elemento, que é todo o parênteses, mais o segundo elemento, menos 3, que está aqui. Como aqui é uma soma usual, subtração usual e todos os elementos são reais, nós podemos associar dessa maneira, garantindo que esse resultado é igual a x mais y mais z, e menos 3 com menos 3 vai dar menos 6. Por outro lado, se a gente associar da seguinte maneira, x operado com o resultado de y operado com z, repetimos o x e a operação delta, e o resultado de y operado com z é a soma usual dos dois elementos, y mais z, menos 3. De novo, esse parênteses é um número real pela propriedade do fechamento, então nós temos aqui a operação de x com outro número real, que vai ser a soma usual do primeiro com o segundo elemento, que é todo o parênteses, menos 3. Então, x mais todo o segundo elemento, menos 3. Mais uma vez, soma e subtração usuais de elementos reais, então podemos associar como sendo x mais y mais z, menos 6. Percebam que os dois resultados foram iguais, garantindo que vale a associatividade. Para verificar a existência do elemento neutro, nós supomos um elemento aqui, E, que tem a propriedade do elemento neutro, ou seja, se ele for o elemento neutro, qualquer elemento real x operado com ele tem que resultar no próprio x. Então a gente quer que isso aqui aconteça, né? Mas o que é x operado com e? A operação delta leva em a soma usual dos dois elementos menos 3. Então x operado com e é x mais o e menos 3. E a gente quer que o resultado seja o próprio x. Então temos isso. Aqui a gente pode somar 3 dos dois lados e ao mesmo tempo subtrair x dos dois lados para resolver essa equação para encontrar quem é o e. Com isso a gente obtém que o e é x menos x mais 3 e, portanto, o e é simplesmente o número 3, que é o número real. Lembrando que o elemento neutro tem que pertencer ao conjunto. E aqui ele pertence. Correto? Então esse conjunto possui elemento neutro e ele é igual a 3. Continuando, provar que todo elemento possui inverso, vamos considerar x a menos 1 como sendo o inverso de um elemento genérico x real. Se ele realmente existir, se esse elemento x de fato possuir o inverso, esse inverso tem que possuir a seguinte característica: o inverso operado com o elemento ao qual ele é inverso, tem que dar o elemento neutro. E o elemento neutro a gente acabou de provar que é o 3. E além disso, esse elemento tem que ser um número real, porque o inverso tem que estar no conjunto. Então observe o seguinte: se
Se de fato o x a menos 1 é o inverso de x, o x a menos 1 operado com x tem que ser igual ao neutro, que é 3. Só que x a menos 1 operado com x, da forma como a operação foi definida, é a soma usual dos dois elementos menos 3, ou seja, x a menos 1 mais x menos 3. E o resultado tem que dar 3, que é o elemento neutro. A gente vai resolver agora essa equação para encontrar uma expressão ou uma equação para x menos 1. Somando 3 dos dois lados e subtraindo x dos dois lados, nós chegamos que o simétrico que o inverso de x, o x a menos 1, é 6 menos x. Portanto, como o x é real, o 6 também é real, o x a menos 1 é a subtração usual entre 6 e x, ou seja, entre dois números reais. Então, a gente sabe que esse resultado ainda é um número real. Portanto, o inverso existe e é um número real. E esse número real, inverso de x, é dado por 6 menos x. Correto? Para finalizar, provar a comutatividade, a gente tem que simplesmente observar que o x operado com y é x mais y menos 3, só que como essa operação de adição é usual e todos os elementos são reais, para essa parcela aqui vale a comutatividade. Então, tanto faz escrever x mais y ou y mais x. Só que y mais x menos 3 é exatamente y operado com x, porque y operado com x é a soma do primeiro com o segundo menos 3, que é o que está nessa parte da igualdade. Então, como x operado com y é igual a y operado com x, a gente prova que vale a comutatividade. Então, esse conjunto dos reais com essa operação, nós provamos que é não vazio, é fechado, é associativo, possui elemento neutro, todo elemento possui simétrico, ou inverso, né? E ele também é comutativo. Então, segue que esse conjunto com essa operação apresentada é um grupo comutativo, também chamado de grupo abeliano. E aqui a gente encerra a demonstração. Para ilustrar, só para discutir um pouquinho sobre o exercício, o que significa na prática que o elemento neutro é igual a 3? Significa que x, qualquer que seja o x operado com 3, sempre vai ser igual a esse elemento x. De fato, verifiquem só, x operado com 3 é a soma usual do primeiro com o segundo, x mais 3, menos 3. Aqui 3 com menos 3 vai eliminar, vai ficar apenas x. Então, não importa qual número real a gente escolha, ao operá-lo com o número 3, o resultado sempre vai ser esse número x, garantindo que o e igual a 3 é, de fato, o elemento neutro. E a questão do inverso, o inverso de qualquer número x vai ser dado por 6 menos x. O que isso significa na prática? Significa que, dado um número real qualquer x, a gente pode encontrar o seu inverso simplesmente fazendo 6 menos esse número x. Para ilustrar isso, vamos supor que o x é igual a 15. Queremos encontrar o inverso desse número 15, ou seja, a representação aqui, 15 é menos 1. O 15 é menos 1 vai ser dado por 6 menos 15, que é igual a menos 9. Ou seja, com essa operação, o inverso do 15 é o número menos 9. Para verificar isso é muito fácil. Se a gente operar o menos 9 com o 15, da forma como a operação foi definida, a gente sabe que isso vai ser igual a menos 9 mais 15, que é a soma usual dos dois elementos, menos 3. Menos 9 mais 15 é 6, menos 3, 3. E quem é 3? O elemento neutro. Nós operamos dois elementos e o resultado foi o elemento neutro, é porque um é o inverso do outro. Ok?